Boa tarde, quarto ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje de português vai começar aqui na apostila 3, na página 46. O livro é uma obra impressa que funciona como meio de comunicação. Comunicar significa trocar ideias e informações. O livro é formado por um conjunto de páginas, geralmente protegidas por uma capa. Existem livros sobre os mais variados assuntos: romances, obras de poesias, histórias infantis, volumes didáticos e obras sobre culinária e sobre autoajuda. Estão entre os tipos mais comuns de livros. Do manuscrito à impressão. O primeiro passo para o surgimento de um livro é a criação do original, também chamado de manuscrito, pelo autor. O original é o texto de um livro antes de ser publicado. Quando o manuscrito fica pronto, o autor procura uma editora que tem interesse em seu trabalho. A editora é uma empresa que produz e vende livros. Ela ajuda o autor a aperfeiçoar a original, conferindo ideias e informações, verificando a clareza da linguagem, corrigindo erros gramaticais e de conteúdo. A história. As formas mais antigas de livros, como os rolos de papiro egípcios, datam de 3000 a.C. Esses rolos eram longas tiras de papiro, material semelhante ao papel, feito com a planta de um mesmo nome. Textos gravados em tabuletas de argila, em peles de animais e em bambu também são considerados ancestrais do livro. Por volta do ano 100 d.C., os chineses inventaram papel. Na Europa, o pergaminho feito com peles de animais foi usado por muito tempo. O primeiro equipamento para a produção de papel só chegou à Europa no século XIV. Nessa época era difícil produzir livros. Os textos eram escritos à mão, os livros eram caros e raros. Os únicos que conseguiam lê-los eram ricos e poderosos, além de certos estudiosos e líderes religiosos. Desde o início do século XXI, têm ganhado força os livros eletrônicos ou os e-books. Os e-books são lidos em dispositivos como tablets e readers, leitores eletrônicos. Tudo isso faz com que os livros hoje sejam mais acessíveis do que nunca. Então, nós vamos fazer o jogo rápido. Além do título principal, há outros títulos nesse texto que orientam a leitura, que é a introdução, do manuscrito à impressão e história. Sobre as informações apresentadas na introdução, responda as perguntas a seguir. Que sinônimo é usado para o vocábulo livro? Romances, obras de poesias, histórias infantis, entre outros, são os tipos mais comuns de livros. Qual é o seu favorito? Explique sua resposta. Então, a letra B aí é pessoal. Número 2. A seguir estão os passos para a publicação de um livro. Coloque-os em ordem. Então, o que acontece primeiro? A editora ajuda o autor a aperfeiçoar o original, o manuscrito fica pronto, o autor procura uma editora, início da criação do original pelo autor. Então, vocês vão enumerar de 1 a 4 como acontece o processo do livro. Depois, na página 48, nós temos exercício 3. Então, elaborem definições para os vocábulos a seguir. Depois, organize os verbetes em ordem alfabética. Então, comunicar, original, editora, papiro, e-books. Então, o que para você é comunicar? O que é original? Editora, papiro e e-books. E aí depois vocês vão colocá-los, as palavras aqui, em ordem alfabética. Então, vocês vão fazer aí a página 47 e 48. Assim que terminar, vai bater foto e mandar no meu WhatsApp. Tá bom? E vamos corrigir aí na próxima aula de redação. Então, até lá!